Amados Gideões, auxiliares e todos que nos assistem, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Hoje o treinamento é Dicas para uma Mensagem Eficaz. Ele será ministrado pelo amado pastor Elias, que é pastor titular da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Além da graduação em Teologia, ele tem formação acadêmica em Pedagogia, MBA em Gestão de Empresas e Pessoas e é graduado do Instituto Haggai Internacional em Maui. Atualmente integra o corpo docente nacional e internacional do Haggai. A igreja dele é parceira dos Gideões. Pastor Elias, é muito bom tê-lo conosco. Que Deus o abençoe ricamente na ministração desse treinamento. Eu tenho certeza de que sairemos mais preparados para levarmos a mensagem gideônica de forma mais eficaz junto às igrejas que nos apoiam e alcançarmos mais igrejas parceiras para o nosso ministério. Que nosso bom Deus nos abençoe ricamente nessa jornada. Queridos irmãos Gideões, queridas auxiliares, eu quero agradecer o convite de poder falar com vocês hoje um pouquinho sobre apresentação eficaz, sobre comunicação eficaz. Agradeço o Davi Urbá pelo convite e poder servi-los aqui é uma alegria. Eu tenho o prazer de ser pastor de vários Gideões, de várias auxiliares aqui em Campinas, de vários campos de Campinas e região. Quero dizer da minha alegria de ser pastor desses irmãos e irmãs que são bênçãos para nós, uma grande alegria, são de fato companheiros dos pastores. A nossa igreja tem uma longa história de caminhada junto com os Gideões internacionais aqui no Brasil. Temos o privilégio, inclusive, de ter aqui na cidade a sede nacional desse ministério. Que alegria é ter aqui em Campinas, em nossa cidade. Como disse, a relação da nossa igreja com esse ministério é antiga e nós temos sido abençoados por esse ministério e temos tido o privilégio de abençoar esse ministério. A imagem que eu tenho aqui, nesses 10 anos que estou na igreja, pelo menos uma vez por ano, nós temos um Gideão falando em nossa igreja e a primeiro ato deles quando chegam à igreja é orarem pelo pastor e ministério ali no meu escritório. Nenhum deles chega na igreja sem antes me chamar, se apresentarem e orarem pela igreja e ministério. Eu agradeço por esse ministério maravilhoso. O tema de hoje, queridos, é uma contribuição para vocês sobre comunicação eficaz, apresentação eficaz. Uma das tarefas de cada Gideão é ir às igrejas para apresentar o ministério. E você sabe, hoje você vai a uma igreja e você concorre com muitas outras organizações. Há muitos discursos, há muitas falas. Como se sobressair, como poder fazer uma apresentação efetiva, como se comunicar de maneira eficaz para que a marca Gideões Internacionais, para que o ministério fique na mente e no coração de cada ouvinte na igreja, naquele determinado domingo em que você estará presente para trazer a palavra gideônica. É um grande desafio. Eu sei que o mundo mudou muito e a comunicação mais ainda. E nós temos aprendido a nos reinventar no nosso estilo de comunicação. Comunicadores eficazes planejam efetivamente, elaboram mensagens cativantes e possibilitam aos ouvintes que eles sigam a narrativa com facilidade. E essa é a definição de um comunicador eficaz. O comunicador eficaz, ele planeja efetivamente, ele elabora a mensagem cativante e possibilita que os ouvintes sigam a narrativa com facilidade. Por isso, a primeira dica para você ser um comunicador eficaz é criar um roteiro da sua fala.
Eu sei que você, e o Davi Urbá me enviou, você tem um roteiro que começa com uma frase de impacto, que depois você fala do ministério, que tem o testemunho, e eu quero desafiar você a usar esse roteiro, e que você pode mudar de uma maneira ou de outra, mas que você tenha um roteiro da sua fala, do que você vai transmitir como mensagem, dentro do tempo. O que as igrejas esperam de um Gideão? Esperam que seja uma mensagem cativante, uma mensagem relevante e seja dentro do tempo. Queridos, você tem o grande desafio de tornar o ministério dos Gideões conhecido. E por isso, você pode ter uma única oportunidade para fazer isso. Eu sei de histórias de igrejas que se fecharam para o ministério de Gideões porque alguém não mal intencionado, mas alguém não tão capacitado, não conseguiu naquele dia transmitir de maneira eficaz a mensagem. E por isso, a igreja não se interessou em chamar um Gideão nos anos seguintes, nas datas especiais e principalmente naquela data clássica do dia da Bíblia. Nós precisamos criar um roteiro. Temos que considerar o seguinte: se a igreja me dá 5 minutos, nesses 5 minutos eu preciso transmitir a mensagem. Eu sei que 5 minutos é muito pouco, mas as igrejas têm sido mais bondosas. Eu sei que com 10 minutos já é possível transmitir plenamente uma mensagem. Se você tem 15 minutos, melhor ainda. Mas você vai usar o tempo necessário para transmitir a mensagem. Em primeiro lugar, crie um roteiro, siga um roteiro. E nesse roteiro tem que ter uma grande ideia. E você tem a ideia que você quer transmitir. A coisa mais importante para você, antes de pensar até em qualquer recurso, se é um PowerPoint, se é um vídeo, é você dizer assim: o que eu quero falar? Qual é a minha história? Qual é o meu roteiro? Crie um roteiro. É a primeira dica. Siga um roteiro. Deixa eu dizer para você, é muito comum, ao chegarem a uma igreja, você como Gideão, a primeira coisa que você faz é agradecer à igreja pela oportunidade. Eu sei que é uma forma educada, mas temos que perguntar se não podemos mudar essa forma. Se em todo lugar essa forma é a forma mais eficaz. Eu defendo a tese que você deve começar todo o discurso numa igreja com uma palavra impactante. Você pode começar, por exemplo, dizendo assim: a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus transforma, ou a palavra de Deus é poderosa. E você pode, a partir daí, introduzir a sua fala. E você, ao longo da fala, agradecer, ou ao final, agradecer a oportunidade. Descubra, ao fazer um roteiro, qual é a melhor forma de iniciar esse discurso. Eu gosto de começar com uma palavra impactante. Você pode usar até dizer: olha, há mais de 120 anos, Gideões internacionais abençoam o mundo com a distribuição da palavra de Deus. Pode usar algum número que seja algo impactante, mas comece de maneira impactante. Isso tem que estar no seu roteiro. Antes de pensar qual é o vídeo, qual é eventualmente um PowerPoint, qual é a minha fala. Segundo lugar, segundo conselho, mostre a relevância. Sempre, em qualquer situação, seja uma aula de escola bíblica dominical, seja uma comunicação, seja um sermão, seja uma aula, seja a venda de um produto, seja o que for, as pessoas estão sempre em busca da relevância. E lá na mente delas tem a seguinte pergunta: por que devo me interessar? Ninguém hoje mais tem público cativo. Ninguém mais. Porque o grau de atenção é muito pequeno. Você conquista o seu público, não tem mais público cativo. Quando você, como Gideão, estiver lá numa igreja para fazer a fala, para trazer a mensagem gideônica, para poder apresentar o ministério, você precisará conquistar o direito de ser ouvido. E a gente conquista com o nosso tom de voz, com a maneira como nos colocamos, com uma frase de impacto, com um dado relevante, mas nós precisamos saber que é preciso conquistar a audiência. O que as pessoas esperam de uma apresentação? Elas esperam, por exemplo, aplicando para o ministério, você precisa dizer logo de cara quem são os Gideões.
Veja só, queridos, não pressuponha que as pessoas saibam quem são os Gideões. Aqui em nossa igreja, sempre que nós temos frequentemente os momentos missionários, eu peço a cada missionário que ao falar, ao dar o seu testemunho, ao contar a experiência, não pressuponha que as pessoas conheçam a sua história. Eles precisam se identificar. Por exemplo, não adianta falar, olha, nós da JMN. JMN é Junta de Missões Nacionais. Você tem que dizer, olha, a Junta de Missões Nacionais, que é a Agência Missionária dos Batistas Brasileiros, tem que fazer isso. Algumas vezes, alguns vão dar testemunho de uma viagem missionária que fizeram e tem que voltar e contar um pouquinho. Olha, voltei agora da Espanha, estive na Espanha para fazer isso. Não é direto já no testemunho. Você tem que situar, contextualizar. As pessoas estão querendo saber quem são os Gideões. E você pode, citando a missão, dizendo que somos um corpo de cristãos dedicados a colocar a palavra de Deus à disposição de todos e juntamente com a igreja local alcançar almas para Cristo. Você pode usar isso de maneira resumida. Você pode falar que Gideões é uma parceira da igreja. Você pode dizer que Gideões tem um objetivo único, que é distribuir a palavra de Deus ao redor do mundo. As pessoas querem saber por que se interessar e quer ter as informações. Se você dá as informações, quem vocês são e o que fazem, vai, no mínimo, começar despertando a curiosidade. Mas caminhando, você vai dando os dados, as informações. É preciso também falar de testemunho, falar de números. Você precisa ter em mente o seguinte: de que modo essa informação vai me ajudar? É o que o ouvinte está perguntando. Que informação você vai dar? Então, eu olho, por exemplo, para o site de Gideões Internacionais e há tantas informações relevantes. Você pode, além daquele roteiro de ter o testemunho, você pode dizer, por exemplo, vou aconselhar, peça para que as pessoas visitem o site de Gideões, mostre o endereço, diga que lá ela pode encontrar e-books, por exemplo, gratuitos, que ela pode baixar também, como tem aqui, olha, o e-book Fruto da Palavra contém depoimentos de pessoas que foram impactadas e transformadas pela leitura da Palavra de Deus, que há também, queridos, um guia de evangelismo pessoal para quem quer cumprir a grande comissão. Então, duas informações super importantes, você pode passar, olha, entra no nosso site e você vai encontrar. Eu te aconselho, citar isso um pouquinho mais no final, porque se você citar no começo, as pessoas vão já buscar no site, mas fale do que ela tem disponível ali, porque ela está perguntando de que forma essa informação vai me ajudar. Em outras palavras, o que eu ganho com isso? Como esse ministério me ajuda? Você precisa também, nessa questão de ser relevante, dizer números de como pessoas têm sido alcançadas e você pode introduzir o testemunho. E eu vou dizer a você uma próxima dica: transforme os números em informações. Dê uma roupagem para os números. Citar simplesmente números não ajuda muito as pessoas. As pessoas realmente querem saber um pouco mais. Vale a pena, os números são impactantes, mas você precisa depois dar testemunho. Você pode dizer assim: gente, nós somos 260 mil Gideões no mundo, são 201 países alcançados e 2 bilhões de escrituras sendo distribuídas, entregues e aumentando a cada dia. Mas você pode, a partir daí, introduzir um testemunho. Olha, um desses novos testamentos que foi, você deve dizer onde que os novos testamentos são entregues. Pessoas pensam, por exemplo, que os novos testamentos, elas conhecem muito de hotel, mas é no hotel, nos hotéis, nas escolas, nas organizações militares e tantos outros lugares, consultórios médicos também. Diga onde esses novos testamentos são colocados. E aí você diz assim: olha, quantas pessoas alcançadas, uma dessas pessoas é fulano de tal. E você pode introduzir
o testemunho. Você pode contar a história, porque essa história dá uma roupagem para o número, o número impacta. Aqui em nossa igreja, como disse, nós temos momentos missionários todos os domingos. E eu vou dizer a você, os momentos missionários fazem tanto sucesso, impactam tanto, porque são histórias. Por exemplo, nesse mês de setembro, nós contamos a história do Ítalo Modesto. Ítalo Modesto perdeu o pai quando tinha 13 anos. Ele morava na cidade de Russas, no Ceará. O Ítalo Modesto, então, estava revoltado com Deus e com o mundo, porque havia perdido seu pai. Até porque pessoas chegavam para ele e diziam que tinha sido a vontade de Deus. E ele não podia dizer, não podia concordar com aquilo. E começou a sentir raiva de Deus, dizendo que Deus era culpado pela morte do seu pai. Até que um dia, um vizinho do Ítalo Modesto foi alcançado pelos missionários de missões, da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros, na cidade de Russas. Esse vizinho do Ítalo também compartilhou o evangelho com o Ítalo, convidou o Ítalo para ir à igreja assistir um culto numa igreja em Russas. O Ítalo foi à igreja em Russas e lá, naquele domingo, como a palavra de Deus nunca volta vazia, como o Senhor conhece o coração, naquele dia, o missionário que pregava, missionário de missões nacionais, disse: não importa o que tenha acontecido com a sua vida, eu quero dizer que Deus te ama como um filho. Naquele momento, Ítalo sentiu-se acolhido por Deus. Aquela ferida, aquela dor da perda do pai foi curada e ele entregou sua vida a Jesus. Com 13 anos, Ítalo se converteu. Mas o Ítalo ainda foi discipulado, foi cuidado, inclusive, como ele diz no seu depoimento, materialmente para aquele casal de missionários. Ítalo foi na sua trajetória de vida cristã. Aos 16 anos, ele já dirigia um ponto de pregação, um núcleo de pregação. Ítalo se tornou um missionário de missões nacionais. Hoje o Ítalo está em Fortaleza. Ítalo tem hoje mais de 30 anos. Ele se converteu em 2001. Ele tinha 13 anos de idade, cerca de 33 anos de vida. O Ítalo é apaixonado pela obra. E ele diz o seguinte: eu sou um fruto do amor dos batistas pela obra missionária. Ele está dizendo: o amor de Deus me alcançou. Olha só, a pregação do Evangelho. Quantas vidas, no caso de Gideões, têm sido alcançadas através de um Novo Testamento entregue por um Gideão, deixado em alguma desses locais e foram alcançados para Jesus. E eles são também alcançados pelo amor de Deus. O Ítalo, hoje, com mais de 30 anos, ele é missionário de missões nacionais e ele tem trabalho nos 4 cantos de Fortaleza. E ele diz no seu testemunho: eu não vejo razão na minha vida a não ser transmitir o amor de Deus. Portanto, queridos, é transformar números em algo que é real. Jesus fazia isso por meio das histórias. Você não fala apenas que milhares e milhões de pessoas se convertem. Você vai dizer e citar alguém e contar o testemunho de alguém que se converteu. Um outro conselho que eu dou a você nesse processo de uma comunicação eficaz é durante os primeiros minutos da sua apresentação. Não dependa das anotações. Ao dizer boa noite, ao se apresentar, ao falar dos Gideões, faça contato visual com o público. E eu vou dizer, por fim, ensaie sua apresentação. Qual foi a última vez que você ensaiou a sua apresentação? Então, você tem um roteiro que deve ter uma frase de impacto, né? um roteiro que deve ter as informações que mais necessárias sobre Gideões, quem vocês são, o que vocês fazem, outras informações importantes. Vou falar já já quem pode participar, como eu posso me envolver, e o testemunho que mostra que esse ministério é mais do que números, são homens e mulheres alcançadas pelo Evangelho. Você,
ao fazer a apresentação, e aqui eu quero falar de algumas perguntas essenciais, você tem que perguntar qual é o ponto que eu quero, qual é a ideia que eu quero deixar no coração dos ouvintes, qual é a verdade que eu quero, qual é o caminho para chegar lá, e use dos recursos necessários, seja o vídeo, a palavra, o testemunho, qual é aquela história que você quer compartilhar, e mais ainda, qual é a forma que você vai apresentar. Um outro conselho, fique muito atento ao ritmo. A cadência comunica paixão, o interesse pelo orador. Nós não podemos nem falar muito rápido, nem falar muito devagar. Eu tive que lutar muito tempo na minha vida para não falar muito rápido. Mas você sabe, se você falar muito devagar, você também não alcança a audiência. É preciso dar entonação de voz, ritmo, gesto para motivar as pessoas. Os bons comunicadores são aqueles que se movem, que falam com paixão. Então, é importante, não fale de muito devagar, nem fale muito rápido para que as pessoas não acompanhem. Mas eu digo a você, aqui, de maneira muito importante, seja fiel ao seu estilo. Há comunicadores apreciados no Brasil e no mundo, e eles são diferentes. Cada um é cativante do seu jeito, cada um é efetivo de um jeito. Você tem que perguntar, qual é o meu jeito? Qual é o jeito mais efetivo? Eu tenho os pregadores que eu admiro, alguns deles eu procuro me espelhar, alguns eu admiro, mas eu nunca, se eu tentasse ser como eles, eu não seria real, eu não seria alguém que estaria sendo fiel ao meu estilo. Deus me deu um estilo, com alguns eu pareço, com outros não, mas com todos eles eu aprendo e assimilo, ser natural, ser o seu estilo. E para terminar, um checklist para você preparar a sua apresentação. Então, é um resumo do que falei aqui. O que é que eles precisam saber? Quais são as informações que eles precisam saber? Gideões, o que faz? Vou dizer, quem pode participar? Quem são os membros? Se eu quiser me envolver com o ministério, como é que eu faço? No site está muito claro, diga para as pessoas, elas podem ofertar online. Tem um ministério de envio de cartões, que aqui em nossa igreja nós temos, sempre nas datas especiais. Como já disse, tem os e-books, tá? Tem desafio para as pessoas se envolverem com oração. Então eu diria que, mais ao final, diga essas formas pelas quais as pessoas podem se envolver. Diga como a igreja pode se envolver. A nossa igreja tem o privilégio de fazer parte do projeto Plante, que é um dos ministérios que a gente contribui, e o Plante é exclusivo para a compra de novos testamentos, para a impressão de novos testamentos. Diga o Plante que as pessoas podem participar. O que eles precisam saber sobre o ministério? Uma definição de quem são gideões. A outra questão que muitas vezes os gideões não falam: se eu quiser me tornar um gideão, qual é o caminho? Será que eu posso participar de gideões? É uma informação importante. Por que eles precisam saber isso? Como vai impactar suas vidas? O que eles precisam fazer? Como estou dizendo assim, se eles quiserem participar, contribuir, orar, baixar um e-book, conhecer mais o ministério, olhar onde o ministério está no mundo todo, diga o caminho. E o que eu posso fazer para ajudá-los a lembrar? A história do Ítalo, Modesto, tem sido relembrada pela nossa igreja aqui sempre, porque é uma história impactante. Então as pessoas, e as frases que o Ítalo cita, ficaram no coração da igreja. Ele disse 2 frases, uma na abertura desse vídeo e uma no final. Ele disse: olha, eu sou fruto do amor dos batistas do Brasil. E mais ainda, eu não vejo a minha vida fora desta função, desta missão, que é anunciar o amor de Deus. Queridos gideões e auxiliares, eu espero que no meio dessa crise tão grande, vocês possam estar sendo motivados a continuar cumprindo a missão, o objetivo de Gideões Internacionais: disponibilizar a palavra de Deus por todo o mundo.
Minha oração é que vocês se tornem cada vez mais eficazes na transmissão. Considere a apresentação da mensagem gideônica, do Ministério dos Gideões Internacionais como uma oportunidade de ouro para que você faça com que as pessoas amem este ministério, que todos que ouçam se apaixonem e queiram se envolver, queiram orar e queiram contribuir. É uma oportunidade. Nem todos vocês, a grande maioria, não é um orador por natureza, mas pode ser usado por Deus e pode aperfeiçoar a capacidade de comunicar com eficácia a mensagem do ministério de Gideões, transmitir o propósito, transmitir a visão e levar as pessoas a se envolverem. Que Deus te abençoe e que esse ministério cresça cada vez mais no Brasil. E a nós aqui da nossa igreja, nós somos gratos pelo privilégio de sermos parceiros de ministério e termos tantos Gideões e auxiliares como membros da nossa igreja que são bênçãos aqui também. Que Deus te abençoe, um grande abraço e obrigado pelo convite. Através do Novo Testamento, dos Gideões Internacionais no Brasil, eu fui alcançado para Deus. Não conhecia aquela literatura nem a missão, mas olhei e vi e disse assim, é uma Bíblia, vou começar a ler essa Bíblia. E peguei aquele Novo Testamento e comecei a ler. E Deus, Ele me convenceu através do seu Espírito Santo que eu precisava entregar a vida para Jesus. Depois de ler aquela literatura, o Senhor me convenceu de que eu estava andando por caminhos errados. Eu estava andando na contramão da palavra de Deus. Então, após ali ler aquele Novo Testamento, eu logo de manhã almejei ir para a igreja. Fui para a igreja. Chegando na igreja, não sabia que não tinha culto, porque era um dia de semana, de manhã. Mas mesmo assim eu fui. Chegando lá, encontrei as irmãs do círculo de oração ensaiando um hino. Entrei na igreja e disse assim, irmãs, eu vim entregar minha vida para Jesus. E aquelas irmãs, sim senhor Pedro, dobra o joelho que nós vamos orar por você. Então, ali eu recebi uma oração e fui liberto de 22 anos de alcoolismo. Agradeço aos Gideões Internacionais por esse trabalho maravilhoso. E até o fim da minha vida eu estarei cooperando para que esse trabalho tenha muito êxito e prosperidade. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Olá, queridos Gideões, auxiliares e amigos que nos acompanham em mais essa programação especial. Agradecemos ao amado pastor Elias Neves pelas dicas de como nos comunicar de forma eficaz nas nossas visitas às igrejas para levar a mensagem gideônica. Existem milhões de pessoas no Brasil que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. A seara está pronta. Mas como os ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Você e eu somos enviados de Deus, lavados no sangue de Jesus e comissionados a anunciar o Evangelho de paz e alegria, o Evangelho da salvação eterna em Cristo Jesus. Romanos 10, 14 e 15. Somos privilegiados por servir a Deus lado a lado nesse maravilhoso ministério dos Gideões Internacionais. E vermos tantos milagres acontecendo em todos os lugares do nosso país e no mundo. Para manter a estrutura operacional que permite aos campos realizar suas atividades de distribuição, visitas a igrejas, eventos com candidatos, entre outros, nós precisamos investir em nosso ministério através do pagamento das nossas anuidades. Veja no vídeo a seguir como é fácil fazer sua renovação.
ainda tem a caixa de Novos Testamentos azul claro, por R$100 para as auxiliares, inclusive as viúvas. Deus abençoe a todos. Obrigado por participar conosco. Para encerrar, convido o nosso querido capelão nacional, irmão Brígido, para fazer a oração final. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e graça. Aqui estamos, ó Deus, na Tua presença para Te glorificar, para reconhecer a Tua soberania, o Teu poder, o Teu amor e a Tua maravilhosa graça. Continuamos, Pai, como gideões e auxiliares aqui no Brasil e no mundo, acreditando na eficácia da Tua palavra, no poder transformador e salvador que só ela tem. Enquanto homens e nações buscam riquezas materiais, a Tua palavra oferece uma riqueza de uma eternidade contigo, de um futuro brilhante na Tua presença. Nós queremos Te louvar por gideões auxiliares que têm se dedicado as suas vidas, o seu tempo, as suas riquezas para o conhecimento da Tua palavra pelo Brasil e pelo mundo afora. Te louvamos pelo Gabinete Nacional de Gideões Internacionais e por cada gideão auxiliar em seu campo, que cada um cumpra o seu propósito de fazer conhecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a humanidade compreenda o verdadeiro amor, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que salva, e que se consumou na cruz do Calvário em Cristo Jesus, quando Ele cumpriu a missão que lhe fora determinada pelo Pai para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos transformados. Continua abençoando todas as pessoas que tenham amor para com as almas que estão distanciadas de Ti. Abençoa os gideões auxiliares, os pastores, os missionários, as igrejas que são os nossos parceiros, para que continuemos unidos nesse propósito de fazer com que o amor de Cristo seja conhecido e vidas e mais vidas venham a ser transformadas, ser resgatadas pela Tua graça. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.